Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Metade da humanidade não come e a outra metade não dorme, com medo dos que não comem. A frase clássica do geógrafo pernambucano Josué de Castro, presente no livro Geografia da Fome, que teve sua primeira edição publicada em 1946, permanece atual. Quase 9% da população mundial foi afetada pela fome em 2019, o equivalente a aproximadamente 690 milhões de pessoas. Nos últimos 5 anos, houve um aumento de 60 milhões de pessoas passando fome em todo o mundo. E o número de pessoas afetadas pela insegurança alimentar também cresceu, cerca de 750 milhões. Quase 1 em cada 10 pessoas no mundo foi exposta a níveis graves de insegurança alimentar no ano passado. Todos esses dados são parte do relatório da ONU, o Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, que demonstram como o direito à alimentação e a segurança alimentar e nutricional são questões de dignidade humana. É sobre isso que falamos agora no 6º episódio do Ondas da Resistência. Onda, palavra feminina. Cada uma das elevações formadas nos mares, rios, lagos, pelos movimentos de vento e de marés. Água que se agita e se eleva, que aflui, se espalha. Onda pode ser também grande quantidade ou afluência de pessoas. Movimento, força, agitação. Resistência, palavra feminina. Ato ou efeito de resistir. Propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Capacidade de suportar e enfrentar. Ondas da resistência. Mulheres que se agitam, se elevam, se espalham. Mulheres que resistem, que enfrentam. No podcast Ondas da Resistência, dialogamos sobre o impacto do derramamento do petróleo na costa brasileira e como os diversos povos e comunidades tradicionais atingidas estão enfrentando a pandemia de Covid-19. Essa é uma produção coletiva de movimentos e entidades da sociedade, coordenada pela Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, com financiamento da Fundação Heinrich Böll. Eu sou Tamara Terço, jornalista e integrante da Intervozes. Eu sou Mariellen Crisóstomo, integrante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAQ, e convido você, ouvinte, para entrar nessa onda que embala vozes plurais dos territórios brasileiros. Vamos navegar! Ondas da Resistência. No embalar das águas. No vai-vem das informações. Na existência das vozes, Na sabedoria dos modos de vida. a maré se agita. Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem. Toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem. Toda comida boa comeu faz bem. É bom lembrar que está na Constituição, Tâmara. A alimentação é um direito humano previsto no artigo 6º da nossa Carta Magna, assim como a saúde, a educação, o trabalho e a moradia. Bem lembrada, Marielle. E nesse movimento de refrescar a memória, foi com muitas mobilizações populares que conseguimos ter o Sistema e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem como objetivo assegurar o direito humano à alimentação adequada de todos os brasileiros e brasileiras. É o que nos conta Ana Placidino, da Rede de Comunidades Organizadas da Diáspora Africana pelo Direito Humano à Alimentação, a Rede CODIA. Todo ser humano tem esse direito, inclusive independente de índole. Não importa se é uma pessoa julgada, condenada, que esteja encarcerada, ela também tem o direito de se alimentar e um acesso regular, saudável e que promova a dignidade dessa pessoa.
Quem também nos fala sobre esse tema, explicando o que significa segurança alimentar e nutricional e ressaltando a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos, é Gisele Maria de Oliveira, do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA. O que é segurança alimentar? É a garantia do direito de todos ao acesso à alimentação de qualidade e também em quantidade suficiente e de forma permanente. Então, teria que ser alimentos saudáveis e sem comprometer outras necessidades também. Então, não é possível que as famílias consigam plantar, consigam produzir esses alimentos sem ter a terra. Então, uma informação certa é que mais de 70% dos alimentos que estão na nossa mesa, que está na mesa do brasileiro, vem da agricultura familiar. A agricultura familiar que ocupa as poucas terras, mas que são muitas pessoas produzindo. Isso porque, infelizmente, os grandes latifundiários e as grandes empresas é quem estão ocupando a maioria das terras para exportação. Mas o que temos atualmente em nosso país vai na contramão da garantia da alimentação como um direito e da segurança alimentar e nutricional como uma política de dignidade humana. Quem não lembra, Marielle, da absurda afirmação desse despresidente de que não se passa fome no Brasil? Pois é, Tâmara. Além de minimizar o sofrimento que atinge milhões de brasileiros e brasileiras, o despresidente tem atuado para aumentar a fome e a insegurança alimentar em nosso país. Um exemplo disso é que uma das primeiras medidas do atual desgoverno federal foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ionar Pereira, que é Ialomifã e coordenadora da Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Banto, a Aquibanto, nos diz mais a respeito dessa situação. Entre o que está no papel e o que acontece na realidade, aí há uma distância imensa, né? Primeiro que, assim, nesse momento a gente perdeu o Conselho Nacional, né? Desde o dia 1º de janeiro, que não existe o CONSEA, né? Foi assim o primeiro ato, radicalização de perdas dos direitos desse governo que a gente tem aí, e de lá para cá essa política ficou fragilizada, né? E aí o que eu vejo é que tem um esforço dos estados que tem CONSEA, né, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, de continuar fazendo a política de San respirar, de continuar se esforçando para que ela aconteça. Ana Placidino, que além de integrar a Rede Côdia, é também extrativista e integrante dos povos de terreiros lá em Cachoeira, na Bahia. Ela relata as dificuldades enfrentadas por povos e comunidades tradicionais na luta pelo direito à alimentação. É um direito para nós, povos e comunidades tradicionais, duramente assegurado. A gente coloca a responsabilidade nisso no racismo estrutural, que invisibiliza as nossas especificidades e muitas vezes não nos permite acessar políticas importantes relacionadas à agricultura familiar, relacionadas à sociobiodiversidade, relacionadas à gestão territorial dos nossos espaços. Então é um direito que nós tivemos que entrar na sua proposição, lutar pela sua aprovação e hoje lutamos para que ele seja assegurado a todos nós. Outra questão importante, Tâmara, é que a concentração de terra e a violência no campo também interferem diretamente nas desigualdades no acesso à alimentação no Brasil. O levantamento da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, demonstrou que a violência no campo cresceu no ano passado, com uma média de 5 conflitos por dia, o maior índice em 15 anos. Isso é muito preocupante, Marielle. Apenas em 2019, pelo mesmo relatório da CPT, foram registrados 32 assassinatos.
dentre eles 9 indígenas, 7 trabalhadores rurais e 5 assentados. A Gisele Oliveira, do IRPA, entidade que trabalha com projetos de convivência com o semiárido, também falou com a gente sobre as drásticas consequências desse conflito. Primeiro, falar de direito à terra é trazer essa triste realidade de que existe uma desigualdade de distribuição de terra em nosso país, ou seja, há um enorme número de pequenos proprietários de um lado e do outro um número reduzido de donos de grandes propriedades rurais. Então, a concentração fundiária em nosso país, infelizmente, só vem aumentando. E, consequentemente a isso, deixando de ter propriedades produzindo alimentos. Apesar das lutas, dos movimentos sociais, que estão buscando aí conquistar o direito à terra e que enfrentam muita violência no campo, são muitas mortes, muitas vidas tiradas por causa da luta do direito à terra. É uma triste realidade. O cenário, que já era difícil, tem se agravado com a pandemia da Covid-19. A ausência de políticas públicas efetivas de redução da fome e das desigualdades tem direcionado a denúncia de diversas entidades para a possibilidade de retorno do Brasil ao mapa da fome da ONU. Ioná Pereira e Ana Placidino comentam como o momento atual tem sido de intensas dificuldades. A fome, ela se revelou, com toda a sua profusão no país. Veio à tona, nesses últimos meses, a realidade. E aí, se antes ter acesso ao alimento com segurança alimentar e nutricional adequada já era difícil, nesses últimos meses isso ficou mais complicado ainda. E a população, a parcela da população que é atingida no país é aquela que sempre foi deixada à margem, que sempre ficou na invisibilidade, na exclusão. E dentro dessa parcela a gente tem os povos e comunidades tradicionais. A pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19 desestabilizou muito as nossas comunidades. E com isso, a segurança alimentar e nutricional das nossas famílias também está cada vez mais fragilizada. Por um lado, o fechamento das feiras municipais, de mercados populares, as feiras locais, esse fechamento fez com que nós perdêssemos um espaço importante de comercialização de produtos e também de compra de outros produtos das comunidades agrícolas. A nossa comunidade aqui é ribeirinha, então isso resultou em um grande impacto para as famílias, tanto na questão econômica como na questão de saúde. São relatos muito duros e que mostram como ainda temos um longo caminho para a garantia de um país efetivamente democrático e justo, não é mesmo, Marielle? Realmente, Tâmara, o racismo ambiental interdita nossas vidas de diversas formas. Então, fica difícil falar que vivemos em uma democracia. E a situação só não é mais grave porque a sociedade segue organizada, resistindo nas ações em defesa da segurança alimentar e nutricional no Brasil, como relata Ioná. E hoje a gente só tem, ainda no país, trabalho de SAM acontecendo porque a sociedade civil tem ido para frente, tem tomado mesmo as rédeas da situação, tem feito uma construção que está sendo chamada de a Conferência Popular, e isso é que está dando para continuar a buscar a promoção de uma segurança alimentar adequada, de uma segurança alimentar com a nutrição necessária, para que um dia a gente chegue a ter a tão sonhada soberania alimentar em nosso país. E é com a voz potente de Ioná Pereira que finalizamos esse episódio do Ondas da Resistência. Agradecemos você que nos acompanhou até aqui. Até mais! Continue nos acompanhando pelo site www.ondasdaresistencia.org. Até mais! Mas apesar de tudo isso, o latifúndio é feito nisso que precisa acabar.
romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. Terra é de quem plantar.